Soltou, para aqui, tem medo! É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso. Inscreva-se por aqui no canal, que a gente vai falar sobre uma fala muito importante, a última resposta dada pelo Filipe Luís na entrevista coletiva concedida após a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2-0 ontem na Fonte Nova, né? A gente vai falar mais sobre o jogo e tal, mas é muito importante destacar isso que disse o Filipe Luís, tá? Ele foi questionado por um companheiro de Salvador, eu não sei o nome do repórter, uma pergunta muito boa, aliás, sobre que problema ele identificava no Flamengo, né? Como é que o Flamengo conseguiu mudar tão rapidamente assim? Ele falou sobre o uso de vídeos, e a gente vai falar mais sobre a atitude dos jogadores, o que ele demonstrou nessa entrevista coletiva, mas ele destaca ali, ele deixa claro que o problema era o distanciamento entre os meias. Ele falou, olha, é o grupamento de jogadores, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta principalmente. Ele falou, os jogadores estão jogando mais próximos agora, então o problema que ele tinha identificado no Flamengo, o espaçamento entre os caras, né? O Flamengo jogava de uma forma muito diferente. O Flamengo mais vertical, o Filipe Luís inclusive diz que assume esse risco de jogar com o DNA rubro-negro, né? Uma entrevista coletiva muito boa do Filipe Luís, mais uma, aliás, e ele fala sobre isso, né? Sobre um time que tem que ser vertical, e para isso esses três jogadores precisam estar mais próximos, né? O Gerson, nossa, fez uma partida de almanaque, uma partida espetacular contra o Bahia, né? Inclusive teve uma atitude muito grande de capitão mesmo, ao dar a bola para o Alcaraz bater no pênalti, marcar o primeiro gol do argentino com a camisa do Flamengo, um jogador que enfrentou diversos problemas pessoais e consegue dessa forma finalmente quebrar a escrita e marcar seu primeiro gol, depois de perder 3 gols importantes com a camisa do Flamengo, e a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento do professor de guitarra e violão, Átila Reis. Você que quer começar um novo hobby e não sabe qual, tem uma mega oportunidade que esse canal lhe dá. É você começar um curso de guitarra, tocar aquele rock and roll maneiro com o professor de guitarra e violão Átila Reis, tá? Então, para isso, basta você entrar no link que está aqui na descrição deste vídeo, tá? Você vai diretamente entrar em contato com o Átila Reis e aí você vai agendar a primeira aula gratuita, tá? De graça, é por minha conta, tá? E experimental. Aí você vai gostar pra caramba. Aí você vai combinar com ele valor e periodicidade do aprendizado, tá? Por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e aí vocês vão combinar o valor total desse aprendizado. Então, o Átila Reis é um músico profissional, um cara formado em música, portanto não existe ninguém melhor do que ele para te ensinar a tocar, tá bom? Basta você ter um telefone celular para aprender a tocar com o Átila Reis ao vivo, tá bom? Beleza? Então, continuando por aqui, o Alcaraz faz o seu primeiro gol com o Flamengo, havia perdido 3 na estreia dele contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, em que ele perde ali uma oportunidade claríssima de gol ao tentar driblar o goleiro Hugo, perde um gol no Maracanã contra o Corinthians também, né? E acaba perdendo um gol na partida contra o Bahia, em que chuta, o goleiro Marcos Felipe faz a defesa e a bola bate no travessão, né? Sempre jogadas muito parecidas, ele entrando de forma bem vertical pelo meio, né? E é um cara que está jogando melhor do que o De La Cruz. Ninguém pode jogar pelo nome no time do Flamengo. A gente vai chegar em Gabriel Barbosa, tá? Mas ninguém pode jogar por nome no time do Flamengo. O De La Cruz, depois da Copa América, ainda não conseguiu desempenhar aquele futebol que a gente viu ele desempenhar no início do ano, no primeiro semestre do ano, né? Ele não está conseguindo jogar dessa forma. Então, assim, é um De La Cruz que de repente vai precisar esquentar banco para o Alcaraz que está pedindo passagem. O Alcaraz é bom jogador e a posição dele é justamente essa, né? Ele é jogador para atuar na posição do De La Cruz. Sobre Gabriel Barbosa, o Gabriel Barbosa mais uma vez não apareceu praticamente no campo, né? Teve uma finalização no início do jogo que ele chutou para a defesa do Marcos Felipe após um passe genial do Gerson e não fez mais nada, não apareceu, né? A bola chegou para ele? Talvez não. Ele é mais jogador do que o Carlinhos?
Mas eu acho a comparação, o Helder Afonso, membro do canal, foi muito feliz na live quando ele falou sobre isso, que a comparação é extremamente injusta entre Carlinhos e Gabriel. Por quê? A comparação do Gabriel, gente, tem que ser com o Pedro. Pelo futebol que ele já mostrou no Flamengo, pela idolatria que ele tem com a torcida do Flamengo, tá? Não é para ser comparado com o Carlinhos. A gente, quando vai comparar o Gabigol com alguém, a gente não nivela por baixo, e sim pela expectativa do jogador. E a gente sabe o que ele pode entregar, e ele não está entregando aquilo que ele sabe. O Felipe Luiz até falou em retomar a confiança dele por meio dos treinamentos, essa coisa toda. Bom, eu estou esperando e vou esperar, né? Vou dar esse voto de confiança ao Felipe Luiz. Me parece claro que na ausência do Pedro, o Gabriel vai ser o titular desse time do Flamengo. Ele precisa marcar gols, ele vive de gols, o centroavante vive de gols e ele precisa marcá-los, né? Teve oportunidade no jogo contra o Corinthians, naquele chute de letra defendido pelo goleiro Hugo Souza, teve oportunidade na partida contra o Bahia, o Marcos Felipe defendeu, como eu havia dito anteriormente. Ele precisa aproveitar as oportunidades que tem, não estão surgindo muitas porque ele não vem buscando tanto o jogo assim. Então ele precisa recobrar não só a confiança, mas o futebol dele, que está perdido em algum lugar e faz tempo. Ele foi reserva com o Vitor Pereira, foi reserva com o Sampaoli, foi reserva com o Tite. Então é muito preocupante isso. Quando a gente fala de Gabigol, cara, a gente espera gols, né? O próprio apelido dele diz isso, e não é isso que vem acontecendo. Sobre o Gerson, cara, é disparado o melhor jogador em atividade no futebol do Brasil, merece ser titular da seleção brasileira. O Gerson tá jogando mais bola do que o Paquetá, por exemplo, ele merece ser titular. O Dorival precisa colocar o Gerson para ser titular da seleção brasileira. O que isso vai acarretar para o Flamengo? Não muito. Aliás, eu acharia melhor que o Gerson ficasse no Flamengo, mas ele está jogando muita bola. Então, é muito importante, retomando o tema principal deste vídeo, o agrupamento de jogadores, principalmente para fazer a marcação-pressão. Tem que ser um movimento coordenado, não pode ser assim uma coisa aleatória, entendeu? Então, é muito importante isso, é muito importante que o Felipe Luiz identifique esse problema no Flamengo. Lembrando que essa semana terá uma agenda extensa aqui no canal, tem live fechando portas, tem live com o Valim Vasconcelos na terça-feira às 3 horas da tarde, candidato à presidência do Flamengo. Tem live também com o Delair Dombrowski, que é candidato à presidência do Flamengo, na outra sexta-feira, tá bom? Tudo às 3 horas da tarde, beleza? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.